Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que nos ouvem nesta manhã de domingo, dia da Escola Bíblica Dominical da IPI Metropolitana de Brasília. Vou ler para a nossa meditação o Salmo 84, Saudades do Templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor, Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece de Deus do Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e força, graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Amém, amém. Palavras do Senhor da Santa Bíblia. Vamos orar agradecendo a Deus este domingo. Ainda dá para fazer a oração? Oremos, Senhor Deus. Muito obrigado pela noite de descanso, de sono reparador, por este domingo, dia consagrado ao estudo da Tua Palavra, ao louvor e adoração a Ti, Senhor, pois só Te concedemos toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Fica conosco neste domingo, nesta semana que se inicia. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus agradecemos. Hoje teremos, após o louvor, a aula com a professora Márcia. Em nome de Jesus, vamos ouvir atentamente o que ela vai falar através de Deus ao nosso coração. Bom dia. Desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará
por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande
Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero encontrá-los todos bem, todos satisfeitos, felizes por mais essa manhã que o Senhor nos permite ter, por mais essa semana que está começando. E eu gostaria de começar orando com vocês. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado e nosso Senhor, que nós estamos mais uma vez reunidos como igreja sua para mais uma aula de escola dominical. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor seja conosco, que nós possamos entender e compreender a palavra do Senhor, tudo que o Senhor deixou para nós e que nós possamos principalmente, Senhor Deus, praticar tudo que nós aprendemos aqui hoje, Senhor Deus. Seja com cada um de nós, abençoe todos nós, abençoe a semana que está começando, abençoe o nosso culto que nós vamos ter hoje à noite. E principalmente, Senhor Deus, obrigado, Pai, por nós estarmos passando por todos esses problemas, por essa pandemia, por todas essas dificuldades na presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, é que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos então começar a nossa aula. Nós estamos estudando as cartas paulinas. E eu coloquei essa ilustração para nos lembrar que Paulo, desde, como ele mesmo diz, desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento, ele foi sendo preparado, degrau por degrau, para ser movido pelas mãos de Deus, para ser usado por Deus. E é dessa forma que nós temos que pensar todo dia, que nós também estamos sendo preparados dia após dia, lição após lição, leitura após leitura, oração após oração, para sermos usados por Deus inteiramente. Então, essa ilustração mostra como é que Paulo se deixou usar pelas mãos de Deus e como que nós também devemos nos deixar usar pelas mãos de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos estudando as cartas paulinas e hoje nós vamos estudar 1ª e 2ª Tessalonicenses, que a nossa revista colocou como entusiasmo e desânimo. Paulo começa com as saudações. Olha que lindas saudações de 1 Tessalonicenses 1 e de 2 Tessalonicenses 1, 2. Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que essa saudação também seja para nós. A cidade de Tessalônica. Tessalônica era a capital de uma província que se chamava Macedônia. Eu coloquei aqui um mapa para nós localizarmos onde está Macedônia. Está aqui, ó. A cidade de... Opa, meu mouse não vai. Tá doido. Aqui, ó. Tessalônica tá aqui, ó. Né? Aqui é a província de Macedônia, na Europa. Né? Paulo, segundo os estudiosos, Paulo pretendia ir para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus, através do propósito que Deus tinha,
para as missões de Paulo e também pelas estratégias de Paulo, que nós sabemos que Paulo era muito inteligente, era muito estrategista, era um grande estrategista. Então ele veio para a Europa, veio aqui para Macedônia e veio para essa cidade, Tessalônica, que era a capital dessa região. Essa é a ruína da cidade de Tessalônica, que hoje ainda existe, né? Essa cidade ainda existe. Hoje ela também conhecida, ela era Salônica, também conhecida como Tessalônica, é a segunda maior cidade da Grécia e a principal cidade da região grega da Macedônia. Essa cidade, em 2011, tinha uma população de 1.104.460 habitantes, dos quais 788.952 somente na cidade e os restantes, 325.182 mil habitantes, no município. Então, é uma cidade que ainda existe, é uma cidade grande na Grécia, mas ainda conserva as ruínas da antiga cidade de Tessalônica. Esse portal aí, por exemplo, ó, é tombado pela Unesco, na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica ela foi construída por determinação de Cassandro em 315 a.C., que lhe deu o nome de sua esposa, Tessalônica, que era meia-irmã de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Esta fora-se chamada por seu pai, Filipe II da Macedônia, por ter nascido no mesmo dia da vitória dos macedônios sobre os tessálios. Então, dos macedônios sobre os tessálios. Como ela nasceu no mesmo dia, ela recebeu esse nome lindo de Tessalônica, a moça, em homenagem à vitória. Foi a capital de um dos 4 distritos romanos da Macedônia, governada por Pretor Fabiano a partir de 146 a.C. Na sua segunda viagem missionária, Paulo pregou na sua sinagoga, lançando as bases de uma das mais marcantes igrejas da época e destinou-lhes 2 epístolas, que são as epístolas que nós vamos estudar hoje. A primeira Tessalonicense, que foi escrita na cidade de Corinto, Paulo estava em Corinto, no ano de 51 depois de Cristo, ainda durante a sua segunda viagem missionária. É a segunda carta escrita por Paulo e ainda um dos primeiros livros do Novo Testamento. Ela não está na segunda posição, mas ela foi a segunda carta a ser escrita. E a segunda aos Tessalonicenses, que tal como a primeira Tessalonicense também foi escrita por Paulo, da cidade de Corinto, no ano 51 depois de Cristo, ainda durante a segunda viagem missionária. É a terceira carta escrita por Paulo e ainda um dos primeiros livros do Novo Testamento também. Quer dizer, são os escritos mais antigos de Paulo. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo havia escrito já a primeira Tessalonicense e pouco depois, ainda no mesmo ano, teve necessidade de escrever uma segunda carta. É possível que os tessalonicenses tivessem recebido uma carta forjada indicando que o dia do Senhor já havia começado. Isso está lá em 2 Tessalonicenses 2:2. Paulo escreveu então 2 Tessalonicenses para corrigir o erro e dar uma visão mais correta dos eventos. Então, Paulo já tinha escrito a primeira aos Tessalonicenses e um tempo depois, pouquíssimo tempo depois, no mesmo ano, inclusive, ele teve necessidade de escrever mais uma carta, porque ocorreu algo que necessitou de uma correção por parte dele. Na época de Paulo, tinha uma religião que era a religião romana. O culto imperial em Roma iniciou-se com o imperador Otaviano César Augusto, que era filho adotivo de Júlio César. O imperador
era visto como um deus Augustus, e por isso muitos imperadores acrescentaram ao seu nome o título de Augustus. Então, esse rei Augustus tinha que ser adorado, ele era o motivo do culto romano, ele era considerado um deus para os romanos. E o culto imperial, dedicado a esse rei Augustus, tinha função religiosa e política, sendo um fator de unificação do império e também um teste de lealdade. Recusar-se a participar do culto e oferecer sacrifícios em honra do imperador era passível de execução. Então, a igreja de Tessalonicenses estava fundada na cidade, já estava praticando seus cultos ao verdadeiro Deus, no mesmo tempo que tinha esse quadro religioso na cidade. Mas um motivo da preocupação de Paulo com a igreja de Tessalônica e de escrever as duas epístolas aos Tessalonicenses. Como foi que Paulo fundou a igreja em Tessalônia? Aí a gente tem lá as passagens em Atos 17:1, que é onde conta direitinho como foi fundada a igreja de Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, Paulo estava passando, vindo dessas duas cidades, Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica e viu que lá tinha uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, Paulo ficou 3 semanas pregando para o povo de Tessalônica. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, Paulo e Silas chegaram na cidade, viram uma sinagoga. Por 3 sábados seguidos, durante 3 semanas, ele pregou o evangelho para esse povo e muitos se converteram. Aí a igreja foi estabelecida. Porém, os judeus, movidos de invejas, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Diante dessa acusação, Paulo e Silas tiveram que fugir da cidade, tiveram que ir para Bereia, onde também não puderam ficar. Esses mesmos irmãos malvados, pessoas más, foram atrás deles, ainda fizeram com que eles fossem para mais longe. Mas a igreja continuou. Aí Paulo diz, lá em 2 Tessalonicenses 1:3-4, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus o tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então, diante disso tudo, Paulo só ficou 3 semanas com eles. Todos aqueles que ouviram, creram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que fundaram a igreja de Tessalônica, continuaram firmes diante de toda a perseguição, diante do terror de poder ser até morto, porque não prestavam cultos ao rei, não participavam do culto romano, e eles continuaram firmes e perseverantes. Então, esse era o orgulho, esse era o êxtase que Paulo sentia quando ele olhava para essa igreja.
a alegria que Paulo sentia no coração dele quando ele olhava para essa igreja. Aí ele fala que se os irmãos permaneceram firmes diante disso tudo, é porque era sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Era nisso que eles se apegavam e é nisso que nós temos que nos apegar. Não importa o quão estamos sendo rejeitados, o quanto estamos sendo perseguidos, ou eles estavam na época, nós temos que ter essa certeza que Jesus Cristo vai voltar, é a parousia, a qualquer momento vai julgar os vivos e os mortos e vai fazer justiça àqueles perseguidores, àqueles maus, e vai trazer alívio para nós, os salvos em Cristo Jesus. Isso alegrava o coração dos cristãos, isso alegra o nosso coração, isso alegrava o coração de Paulo. Essa certeza que nós temos que Jesus reina, que Jesus vai voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. É isso que nos faz perseverar, da mesma forma que fez com que perseverassem os da igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica. Aí ele diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Maior tristeza, gente, eu acho que a maior perda dos que não creem em Jesus é ser banidos da face de Deus. Vão passar a eternidade fora da presença de Deus, desgraçados, sem a graça de Deus. Isso aí é um sofrimento eterno. E é isso que nós não queremos para nós, nem para ninguém da nossa família, nem para nenhum dos nossos amigos. A gente não deseja para ninguém que a gente conhece. E por isso, para livrar esses do inferno, de sair da graça de Deus, da presença do Senhor Jesus, é que nós temos que trabalhar incessantemente, como Paulo trabalhou. Vamos encontrar pessoas que não vão crer, não vão aceitar, vão nos perseguir, vão nos humilhar? Vamos, mas nós temos que ser persistentes, como os de Tessalônica foram. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo não cessava de orar para os irmãos de Tessalônica, para os tessalonicenses, para que eles continuassem firmes, para que eles se tornassem dignos da vocação que eles tinham e para o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, fosse glorificado neles e também em vós. Por isso que nós oramos uns pelos outros, por isso que nós oramos pelo nosso pastor, por isso que o nosso pastor ora por nós, por isso que nós oramos pela nossa família, a nossa família ora por nós, para que nós possamos sempre ser fortalecidos na fé, para que o Espírito Santo de Deus seja sempre conosco, para que o nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nós também, como igreja do Senhor. Vamos falar mais um pouquinho sobre a igreja dos Tessalonicenses. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu,
e é do vosso conhecimento. Então, na carta, Paulo fala, na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo fala que não suportar mais o cuidado, a preocupação com eles, não ficar ansioso por ter notícia, que ele teve que sair corrido da cidade, não podia voltar, para ter uma notícia de como é que estava a igreja, como é que ficou aquele povo que ele falou, que ele levou a mensagem, o Espírito Santo convenceu. Aí ele pediu para que Timóteo fosse até eles, e Timóteo voltou trazendo notícias. Foi onde o coração de Paulo se alegrou, e ele escreveu a carta que nós estamos lendo, que foi preservada para nós através do Espírito Santo de Deus. Ele continua na carta: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que um tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do nosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Uma carta linda, né? Aí Paulo também fala nessa carta sobre a oposição à missão gentílica. Ele fala: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da Igreja de Deus, existente na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, dar continuidade ao trabalho que Paulo começou é a missão da igreja. Paulo falou de Jesus durante 3 semanas, as pessoas ouviram, muitos ouviram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e tiveram que dar continuidade, viraram uma comunidade cristã perseguida, que tinha que levar a palavra de Deus às outras pessoas. Mas o Paulo aqui está todo alegre, com o coração exultante, cheio de entusiasmo, porque ele viu que, apesar de tudo, a igreja continuava cumprindo com o seu dever. A igreja estava crescendo numérica e espiritualmente. O evangelho já estava sendo levado para fora da Macedônia, de Tessalônica, já estava indo para Caia, já estava chegando em outras cidades da região. Porque eles não estavam esmorecendo diante das dificuldades. Então, Paulo estava reconhecendo aqui que aquele trabalho árduo que ele teve de 3 semanas, sob pressão, não foi em vão. O Espírito Santo de Deus realmente agiu, a semente caiu em solo fértil e a palavra de Deus estava crescendo, estava alcançando estava caminhando para os confins da terra. Aí ele continua: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira também sobreveio contra eles definitivamente. Então aqui ele está falando que os judeus mataram o Senhor Jesus, os profetas perseguiram, que eles não agradam a Deus, são adversários de todos os homens e ainda impedem que eles falem de Jesus aos gentios, porque eles eram homens invejosos, eles não queriam que a palavra de Deus fosse crescendo, né? Eles tinham medo do poder da palavra de Deus, da palavra dos seguidores de Jesus.
Mas a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Isso nós temos certeza, porque a ira de Deus, ela tarda, mas ela não falta, né? Deus é tardio em se irar, mas quando ele ira, ele pesa a mão, com certeza a punição vem. Paulo falou também da ressurreição dos mortos. Lá em 1 Tessalonicenses 4,18 ele fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por que Paulo teve que falar aqui sobre a ressurreição dos mortos? Porque Paulo não teve tempo de falar com o povo, com os recém-convertidos de Tessalônica, sobre o que acontecia com as pessoas depois da morte. Ele falou que Jesus Cristo estava para voltar, que Jesus viria a qualquer momento e que todos que crescem iam herdar o reino eterno, o reino dos céus com eles. Esse era o cerne da pregação de Jesus. Só que no começo, até mesmo Paulo acreditava que a parousia ia ser rápida, que Jesus ia voltar em breve. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador acreditavam que quando Jesus voltasse, todos ainda estariam vivos. Mas, pelo que nós lemos, pelo que nós entendemos aqui na carta, houve algumas mortes. Entre eles, na igreja de Tessalonicenses. Aí a comunidade começou a ficar preocupada. Por quê? Pensando que aqueles que morreram não iam herdar o reino, a vida eterna com Jesus. Aí Paulo explica: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que assunto interessante, né? Que é tratado aqui na carta 1 Tessalonicenses. E também na 2 Tessalonicenses, Paulo dá continuidade ao assunto, não é? Os que morreram serão ressuscitados primeiro, e nós, os vivos, depois. Os que ficarmos, seremos então arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor. Então, os que morrem, eles dormem, aguardando a vida de Cristo. Aí ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5:1: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Certamente a comunidade estava preocupada, Jesus estava demorando. Eles achavam que ia ser uma coisa imediata, parar a vida, distribuíram tudo. A gente conhece a história da igreja primitiva. Mas o tempo de Deus, a época de Deus, não é a nossa. Então Paulo já começou a trabalhar através das cartas às igrejas, às comunidades cristãs, para que elas não ficassem ociosas, para que elas dessem continuidade à sua vida, para que elas vigiassem sim, orassem sim, mas em atividade, na lida, que não parassem as suas vidas por isso. Tinha muitos pararam de trabalhar, outros queriam viver às custas dos outros, não queriam mais construir nada, porque a qualquer momento Jesus ia voltar, eles iam deixar tudo para trás. Então deixaram de construir, deixaram de adquirir bens materiais. Então Paulo começou a trabalhar com eles a vinda do Cristo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá
repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, quando Jesus não ia voltar assim, Jesus ia vir de noite como um ladrão, de repente, mas antes disso ia haver o quê? Alguns sinais, ia haver alguma dor. E quando isso acontecesse, não teria como, Jesus voltaria mesmo. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, ele está explicando. Nós cremos em Jesus, Jesus é a luz do mundo, nós estamos na luz, nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós podemos até dormir à noite, mas não vamos ser pegos de surpresa, porque nós vamos viver em união com Cristo. Nós somos separados. Nós temos que ser sóbrios, revestidos de couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, nós temos que crer que nós somos diferentes, nós somos separados, nós somos diferenciados, nós somos pessoas da luz, não somos das trevas. Então, não vamos ser pegos de surpresa. Ele continua lá em 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O motivo dele escrever a segunda carta aos Tessalonicenses é exatamente isso. Chegou para os Tessalonicenses, suponho, né, que tenha chegado uma carta dizendo ser de Paulo, uma falsa carta paulina, dizendo que o dia do Senhor já tinha chegado. Isso aí causou um rebuliço muito grande na igreja, um desânimo, ao outro lado, um entusiasmo, um falso entusiasmo na igreja. Então, Paulo está falando para eles que eles não perturbais, que eles continuem com a vida. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, um falso profeta. Quer dizer, antes de Apocalipse ser escrito, antes de João escrever Apocalipse, Paulo já falava do falso profeta, dos sinais, da apostasia, do filho da perdição. Então, Paulo já começou a preparar as pessoas, os crentes em Cristo Jesus, a comunidade, a igreja de Tessalônica, para que eles não se perturbassem com isso, porque Jesus ia voltar sim, a qualquer momento, como um ladrão, de noite, mas não antes de ter alguns sinais. Que eles orassem, continuassem orando, continuassem com fé, trabalhando, como nós estamos fazendo até hoje, porque essa mesma mensagem serve para nós. Nós também estamos esperando a vinda de Jesus Cristo. Nós estamos orando, vigiando, estamos na luz, não estamos nas trevas, estamos com fé, guiados pelo Espírito Santo, mas nós estamos tranquilos, nós estamos vivendo a nossa vida. Sabemos se morrer, vamos encontrar com Cristo. Se não morrermos, vamos ser arrebatados com Cristo. Então, isso é o conforto, é o que todo crente tem que ter para viver uma vida tranquila. Mas o entendimento que nós temos hoje não é o que o povo tinha na época.
Então, daí o Espírito Santo de Deus já começou a usar Paulo para que Paulo cuidasse dessa parte da igreja. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Paulo fala para a igreja que, apesar de tudo isso, de ter que orientar, exortar, direcionar, corrigir, mas ele quer que eles vivam em paz, que eles tenham amor um para com os outros. Direcionar, sim, porque ele fala que todos têm que trabalhar, porque quem não trabalha não tem direito a comer, quem não planta não colhe, não é assim? Ele cita que ele mesmo, quando esteve entre eles, nessas 3 semanas, ele passou com eles, 3 sábados, né, ele trabalhou para manter seu próprio sustento. Então, é isso que ele quer, que todos trabalhem, que todos produzam, que eles cresçam numericamente, que eles cresçam espiritualmente, mas que eles também cresçam financeiramente, que eles tenham condições de se alimentar e ajudar os outros, e dividir com os outros, mas que seja tudo feito em paz, sem briga, sem transtornos. A bênção final. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de vosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Essa bênção final está lá em 2 Tessalonicenses 3,16. Que essa bênção também sirva para nós. Ora, Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do vosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, irmãos? Então, nós tivemos então aqui uma exposição das 2 cartas de Paulo. E é uma carta que é fácil de se compreender. A gente vai lendo, a gente vai entendendo, vai compreendendo. É uma carta pequena, são cartas pequenas, mas ricas em ensinamentos. Então, eu quero que essa carta nos ajude a nos tornarmos uma pessoa como essa, confiantes de que cada dia nós estamos mais perto de Deus e cada dia nós estamos mais prontos para fazermos a vontade de Deus, deixar com que Deus guie nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos e que tenhamos um culto maravilhoso à noite. Vamos nos preparar para a noite consagrarmos nossa vida ao Senhor. Deus abençoe. Até a noite.